Então, voltando a falar de ausculta cardíaca, nós vamos ter os focos de ausculta. A gente vai escutar a bulha B1 e B2. B1, fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, tricúspide e mitral. E B2, fechamento das válvulas seminulares, tá? Ou seja, pulmonar e aórtica no final da sístole. E vamos ter B3 e B4, que são bulhas patológicas, tá? A gente vai ter a B1 é formada por dois componentes, fechamento das válvulas mitral e tricúspide, ou seja, das atrioventriculares, e a B2, componente das seminulares, aórtica e pulmonar, tá? A B3 é gerada por aquela desaceleração da coluna de sangue com a parede ventriculares no final da fase de enchimento rápido da diástole, como vocês viram no ciclo cardíaco, e gerada pela desaceleração, e a B4 é gerada pela diminuição da velocidade daquela coluna de sangue da contração atrial contra a massa de sangue no ventrículo esquerdo. Aqui a gente vai ter os focos de ausculta, a gente vai ter foco pulmonar no segundo espaço intercostal esquerdo, foco aórtico, segundo espaço intercostal direito, foco mitral em cima do ictus cordis ou no quinto espaço intercostal esquerdo na linha clavicular, foco tricúspide no apêndice estifoide, tricúspide e o aórtico acessório no quarto espaço intercostal esquerdo na linha paraesternal, tá? A gente vai classificar, a gente vai ver se esse coração, se esse ritmo cardíaco está normal, se a gente está em 2 tempos, se a gente tem B1 e B2, se a gente tem 3 tempos, B3, B1, B2, B3 ou B4, B1, B2. B3 e B4 podem ser patológicas ou fisiológicas. A gente também vai ter o desdobramento das bulhas B1 e B2, quando a gente tem esse componente mitral e tricúspide fechando um pouquinho diferente no tempo, milésimos de segundos diferente, e a gente pode ter esse desdobramento cardíaco de bulhas, tá? A gente vai ter na descrição da ausculta, a gente vai ver se esse ritmo está sinusal ou se ele não está sinusal, se a gente está em 2 tempos ou em 3 tempos, se a gente vai ter as bulhas normofonéticas, hipofonéticas, diminuição das bulhas. Geralmente na insuficiência cardíaca a gente vai ter umas bulhas mais hipofonéticas e hiperfonéticas, tá? Quando a gente tem um aumento do barulho da bulha por causa dessas alterações na A1, nessas válvulas seminulares e atrioventriculares, tá? A gente vai ter que ter os sopros cardíacos, que a gente vai falar disso em outro momento mais específico. A gente vai ter que ver o sopro é a tradução da turbulência do fluxo sanguíneo, com aumenta a maior velocidade, diminui a viscosidade, a gente vai ter sopro, tá? A gente vai ter, por causa de defeitos valvares, estenose e insuficiência. Lembrando que estenose a gente tem dificuldade para abrir, e insuficiência a gente tem dificuldade para fechar, tá? E a gente vai ter que localizar esse sopro no ciclo cardíaco, se ele está no cisto ou na diástole, no início, no meio, no final da sístole ou da diástole, proto, meso e telesistólico, proto-meso e telediastólico. E a gente vai ter que ver se tem frêmito, quando o sopro está a insuficiência ou a estenose está no estágio mais avançado. Além do sopro, a gente vai conseguir palpar que são os frêmitos, tá? A gente vai ter a irradiação desse sopro para o pescoço, os sopros aórticos podem irradiar para o pescoço, sopros pulmonares para a região infraclavicular. Em sopro mitral, a gente pode ter um irradiamento para a região axilar ou no sopro mitral, tá? A gente vai ter Rivero-Carvalho, que é uma manobra para a gente fazer a identificação de sopro de tricúspide. Valsalva, a gente vai aumentar a pressão da resistência vascular
com a valsalva, que é a gente faz um aumento. O pessoal que serviu o exército sabe como é que faz. O aumento de sopro sistólico aórtico, tá? A gente vai ter então os sopros proto e meso e tele sistólico, protodiastólico, meso e tele diastólicos, tá bom? A gente vai ter, vamos classificar os sopros de 1 a 6, tá? Só escuta o 1 é quando a gente escuta ele com muito esforço, 2 é quando ele é suave, 3 é proeminente, mas não tem frêmito, 4 a gente já tem um sopro sonoro e já tem um frêmito, 5 a gente tem um sopro muito sonoro com frêmito ótico e 6 a gente escuta sem forçar, com o estetoscópio distante da pele a gente consegue escutar e sentir com frêmito, tá? Lembrando, a gente vai ter os sopros e sinais específicos, tá? Sinal de Carvalho, que é o aumento do sopro sistólico da insuficiência tricúspide, a gente pede para o paciente inspirar, vai ter um aumento desse sopro sistólico, tá? Da insuficiência tricúspide. Sopro de Carey-Combs, que é a estenose mitral funcional em paciente com valvulopatia reumática aguda. Esse sopro é secundário à inflamação da válvula, a gente trata essa febre reumática e o sopro tende a desaparecer, não tem estalido de abertura, tá? E o sopro de Austin Flint, então a gente só está dando aquela passada e vamos ter uma aula mais específica sobre sopro. Sopro de Austin Flint, que é o sopro pré-sistólico, que é escutado no ápice em pacientes com insuficiência aórtica grave, tá? E o sopro de Kranz-Steele, que é o sopro protodiastólico, ou seja, no início da diástole, mais bem escutado no segundo espaço intercostal esquerdo, e ele é decorrente da hipertensão pulmonar, ou seja, ele é mais bem escutado aonde? Segundo espaço intercostal esquerdo, no foco pulmonar. Tá? Aparece principalmente em pacientes com estenose mitral grave e é uma consequência da hipertensão pulmonar. E hoje a gente fica por aqui, pessoal. Vamos voltar com mais uma videoaula sobre a semiologia cardiovascular. Forte abraço.